Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nos reunimos então aqui na paróquia Mãe da Divina Misericórdia para que nós possamos rezar e fazer memória então da festa de Nossa Senhora Aparecida, da solenidade padroeira do Brasil. E sem dúvida a liturgia tem grandes elementos para nos ajudar nessa reflexão que nós fazemos hoje. A primeira leitura apresenta para nós um pequeno trecho do livro de Esther. O livro de Esther não é um livro histórico propriamente dito. Ele, na verdade, é um romance com um tom histórico da Sagrada Escritura, mas que lá tem uma verdade muito profunda e que nós lemos sempre em festas marianas, porque nós conseguimos ler esse texto e olhar de modo muito direto para a cooperação que Nossa Senhora teve na história da salvação. O livro de Esther conta a história do povo judeu, em que, num determinado período, o rei Xerxes invade o povo de Israel, e ali, nessa história, claro, fictícia, não com cunho histórico, invade esse povo, o domina, e pede, então, que, conhecendo as mulheres, ele conhece Esther, e a Esther se torna uma das suas virgens, ali que ele vai escolher para ser sua rainha. A sua primeira rainha se recusa a fazer um pedido dele, ele fica muito envergonhado, e recusa essa rainha, chamada Vasti. Esther, então, é essa nova rainha escolhida pelo rei. Tendo dito isso, então, Esther recebe a visita de um homem chamado Mardoqueu, um judeu que se recusa a se prostrar diante do general, ali, do rei, chamado Amã. Amã, então, exige que Mardoqueu se prostre diante dele como se ele fosse um deus. E como um israelita de verdade, ele não pode fazer isso, porque senão ele estaria adorando um outro deus que não Yahvé. Por isso, então, Mardoqueu, ao recusar-se fazer isso, gera o ódio e a ira de Amã. E Amã decreta a morte de todos os judeus. É nesse interim, nesse momento, então, que Mardoqueu procura Esther e pede a ajuda de Esther para que intervenha nessa futura chacina, nesse genocídio que vai acontecer do seu povo. E aí é quando nós lemos esse texto, onde a rainha Esther, então, se coloca diante do rei e suplica a ele: a vida, eis o meu pedido, e a vida do meu povo, eis o meu desejo. E com essa história, o que nós observamos é que Esther, então, muda todo o jogo da história. E o general Amã, o que vai acontecer com ele? Ele vai acabar sendo morto, então, pelo rei, exatamente o contrário. Essa festa deu origem entre os judeus do que a gente chama de festa dos Purim. Quando, digamos, na iminência da morte, Deus se voltou, e aí eles puderam, então, viver por causa da ajuda de Esther. Tendo dito isso, quando nós olhamos esse texto, a liturgia nos vê de um modo muito diferente, onde a gente pode olhar cada um desses personagens como sendo pessoas na história da salvação. Mardoqueu é o próprio Jesus, porque quem é responsável pela virada e pela luta da não adoração a esse Deus é o próprio Cristo. A salvação vem por Mardoqueu. Esther, na verdade, ela é um instrumento da salvação do povo de Israel, naquele contexto. Por isso, então, nós olhamos para Esther e dizemos que Esther é um tipo de Nossa Senhora, porque ela coopera, ela colabora de modo fundamental e essencial, sobretudo nessa história, na história da salvação. E quando a gente, então, vê essa primeira leitura e olha o Evangelho, percebe, então, de modo muito concreto na pessoa de Maria, alguém que coopera na salvação, como nós vemos nesse texto das bodas de Caná. Todos nós já ouvimos esse texto infinitas vezes. E se não vimos, sempre temos essa referência de texto como sempre Nossa Senhora, como aquela que intercede em favor daqueles que precisam da ajuda de Deus, da misericórdia de Deus. Mas eu queria fazer uma ênfase um pouco diferente sobre esse texto. No versículo 4, diz assim, no versículo 6, estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. O que eram essas talhas de água? Os judeus, nos seus rituais de purificação, sempre lavavam as mãos antes de comer, antes de fazer refeições, e em outras circunstâncias, de modo ritual. Se a gente imaginar que cada uma dessas talhas
cabe 100 litros de água, e lá tinham 6 talhas. Então a gente estava falando que os judeus naquela festa de casamento gastaram 600 litros de água para se lavarem, para se purificarem. Porém, quando Jesus então pede para que encha de água e aquela água se transforme em vinho, os sinais no Evangelho de São João têm um sentido de prefiguração. Eles vão nos apontar o mistério da cruz. Então, os judeus querem se purificar, gastam toda essa água que seca essas talhas, e nenhuma água é suficiente para purificá-los dos seus pecados. Somente Cristo, no seu mistério, na sua graça de oferecer esse vinho dado por Ele mesmo, ou seja, sangue e água derramados da cruz, é capaz de purificar verdadeiramente esse casamento, essa festa como nós temos aqui. E Nossa Senhora, então, assim como na história de Esther, onde ela está prefigurada, aqui também ela tem esse papel fundamental, como aquela que observa a necessidade e suplica a Deus, a Cristo Jesus aqui, para que realize a sua obra. Qual que é o grande pedido de Nossa Senhora? Sobretudo esse, a vida do meu povo. É isso que Nossa Senhora pede a Deus por nós, a vida. E a vida aqui é a vida eterna. Ela suplica a vida eterna para todos nós. Hoje nós celebramos a solenidade de Nossa Senhora Aparecida, a nossa padroeira. E como eu dizia nas outras missas, sob esse manto azul que nós colocamos sobre ela e essa coroa, dentro dela tem uma imagem da Conceição, Imaculada Conceição. Se a gente tira o manto dela, vai ver uma Nossa Senhora de mãos postas, grávida, com a lua sob os pés, com os anjos também sobre os pés. Essa devoção da Imaculada Conceição não é brasileira. Na sua origem, ela é uma devoção portuguesa. E muito provavelmente foi por isso que os pescadores, então, os 3 pescadores encontraram essa imagem no fundo do rio, pescando primeiro o corpo, depois a cabeça, porque provavelmente alguém devoto da Imaculada Conceição jogou isso na água, né? E aí aconteceu a manifestação de Deus através do resgate dessa imagem. Só que é interessante que a devoção brasileira, que é da Imaculada Conceição, ela é uma devoção extremamente simples. A gente não tem locuções, nós não temos mensagens, não tem nenhum vidente que diz ter visto algo ou aquilo. São simplesmente fatos que fazem as pessoas simples, que muitas vezes não falam bem, não compreendem bem, lerem esses acontecimentos a partir do olhar de Deus, como que acontece. Então eles precisavam, esses 3 pescadores, receber bem uma autoridade, e ali, ao recolher a imagem e a cabeça, recebem uma pesca milagrosa, né? Cheia de peixes, onde eles podem oferecer isso a essa autoridade pública. Depois, outros tantos milagres, seja o milagre da menina que nasce cega e volta a enxergar ao conhecer ao santuáriozinho, a igrejinha de Nossa Senhora Aparecida, ou o escravo que então, preso pelo seu senhor, se coloca aos pés da imagem e as correntes se quebram, mostrando então que Nossa Senhora é aquela que intercede pelos menores, pelos pequenos. Nós temos uma menina cega, um escravo, um pescador. Não há aqui uma grande manifestação, talvez como se a gente pudesse dizer, de modo como o milagre do sol, que acontece hoje é dia 12, amanhã é dia 13, amanhã é aniversário do milagre do sol que aconteceu em Fátima. O milagre do sol acontece no dia 13 de outubro. Não temos uma manifestação tão grandiosa. Porém, dentro da espiritualidade do povo simples, as pessoas são capazes de ler tudo isso com a experiência de Deus. E Nossa Senhora Aparecida, sem dúvida para nós, é essa presença materna, né, da Mãe de Deus, que nos coloca muito nessa dimensão de reconhecer, nas pequenas coisas da nossa vida, Deus que cuida de todos esses momentos. Nossa Senhora é aquela que intercede por nós, que nos ama e que deseja a nossa vida. É o que ela suplica diuturnamente diante de Deus, diante do seu Filho Jesus, pedindo que nós possamos corresponder a isso. Lemos a figura do Apocalipse de São João, a leitura, por quê? Porque aqui fala dessa mulher grávida, com a lua embaixo dos pés, tal como nós encontramos na imagem de Nossa Senhora Aparecida. A beleza da intercessão de Nossa Senhora manifesta na nossa vida, sobretudo, um cuidado de Deus, e mais do que isso, Deus que quis contar com a cooperação de Maria, seja no momento do seu nascimento, quando ela nasce sem a marca, na sua concepção, quando ela nasce sem a marca do pecado original, em previsão dos méritos de Cristo, ou seja, já recebendo o prêmio da cruz e da ressurreição de Jesus, já no seu nascimento, depois cooperando na encarnação do Verbo, correspondendo a Deus por toda a sua vida, de modo pleno, constante e total, em obediência à palavra de Deus. E ela termina então a sua vida assunta aos céus,
e porque ela sempre coopera com Deus, Deus então mantém esse mesmo decreto, de modo que quando dizemos que Maria então é medianeira de todas as graças, nós não estamos dizendo que ela ocupa o lugar de nosso Senhor Jesus Cristo, único mediador, como nos diz São Paulo. Ao contrário, estamos dizendo então que ela participa, do mesmo modo que Esther participa da salvação do povo de Israel, do mesmo modo então que ela participa nessa cena das bodas de Caná, onde ela intermedia esse processo da ação de Deus e antecipa o milagre, antecipa esse sinal para aquela comunidade desse casamento. Portanto, quando nós suplicamos a Deus e temos por Mãe Maria Santíssima, tudo na nossa vida vem mais fácil, porque Nossa Senhora sempre prepara essas realidades para que nós possamos realmente oferecê-las a Deus com o carinho e com o discernimento que ela tem. Hoje, sem dúvida, o povo brasileiro tem muita alegria de bendizer a Deus pelas graças operadas em Maria e que, através dela, chegaram até nós. Quantas graças, ela que é rainha do Brasil, ela é a rainha do Brasil, generalícia do Exército Brasileiro, né? Tantos títulos nós damos a Nossa Senhora. E ela então pode, muitas vezes, diante das nossas insuficiências e incapacidades, realizar aquilo que para nós é impossível, porque Nossa Senhora deseja a nossa vida eterna. Supliquemos então, com o ardor do nosso coração, a Nossa Senhora nessa bela manifestação, simples, humilde, que o povo brasileiro tem tanto carinho e que realizou já tantas curas e tantos milagres. Hoje na missa de manhã uma pessoa levantou para dizer: eu recebi essa graça de Nossa Senhora Aparecida, e quantas pessoas nos falam isso, né? Dessa devoção profunda que o povo brasileiro tem tanto carinho. Peçamos então, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, a sua intercessão sobre todas as autoridades públicas, sobre o povo brasileiro, sobre nós, de modo particular na nossa vida cotidiana, entendendo que, se nós fizermos como Nossa Senhora pede, fazermos o que Jesus nos disser, a graça e os sinais de Deus vão se realizar na nossa vida. Ela nos garante isso a partir daquilo que a gente vê nesse Evangelho. E nosso Senhor Jesus Cristo, então sim, é capaz de antecipar os mistérios de Deus a nós, se nós formos capazes de sermos obedientes à sua palavra. Aqueles que são obedientes à sua palavra, como Nossa Senhora foi, são capazes então de reconhecer Deus nesses pequenos sinais. Os pescadores, a menina, o escravo, todos eles, porque obedientes à voz de Deus, obedientes à graça de Deus, receberam graças por meio das mãos de Nossa Senhora. E todos nós, na humanidade inteira, recebemos, porque ela continua suplicando a Deus por cada um de nós. Peçamos por Brasília, porque ela também é nossa padroeira, pela nossa cidade, pela nossa paróquia, Mãe da Divina Misericórdia, para que Nossa Senhora nos dê essa certeza e essa garantia de estarmos sempre sobre os pés de Jesus, cuidados por ela, né? Recobridos realmente pelo seu manto, como nós gostamos de dizer. Que Nossa Senhora nos abençoe e interceda sempre por nós, assim seja. Creio em Deus Pai,